Meu irmão e minha irmã, boa noite. É com muita alegria, profundidade de espírito e consideração que nós queremos oferecer para você, a partir dessa semana, esse quadro de encontro com a Palavra de Deus, que é Espírito e Vida. O nosso objetivo é aprender um pouco com a Palavra de Deus, no estilo de estudo, mas o objetivo também é rezar um pouco com a Palavra de Deus, para nutrir o nosso espírito. No tempo em que nós agora temos um pouco mais de tempo e um pouco mais de possibilidade de estarmos um pouco mais sentados e contemplativos, esse encontro com a Palavra de Deus, com certeza, vai fazer muito bem para você. Já faz muito bem para mim. Então, o nosso quadro se chamará, a partir dessa semana, o encontro com a Palavra, que é Espírito e Vida. Essa palavra é a Palavra de Deus contida na Bíblia, na Sagrada Escritura. Como eu dizia, nós não teremos só o espaço da catequese, do estudo bíblico, nós teremos também um espaço para a oração. E eu gostaria de treinar um pouquinho com você nessa noite para rezarmos a partir da Palavra de Deus. Uma primeira consideração, e aí eu gostaria de pedir que você já preparasse sua Bíblia, estivesse com você, ao alcance das suas mãos. Nós vamos treinar um pouquinho, procurar os textos bíblicos e a partir daí fazer esse caminho. No primeiro momento eu gostaria de destacar alguns aspectos importantes da Palavra de Deus. Entre eles, que a Bíblia não é um livro só. A Bíblia é um conjunto de livros. Aliás, a raiz é a mesma da palavra biblioteca, que quer dizer esse conjunto, esse emaranhado de livros. A Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, tem 7 livros a menos. Por quê? O Antigo Testamento, no mundo protestante, no mundo evangélico, foi compilado, foi montado, estruturado a partir da Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica tem alguns livros que ela não considerou como livros inspirados. Vou fazer uma explicação muito simples para a gente aprender de maneira mais fácil e mais rápida. Quando os judeus foram levados para a diáspora, para fora de Israel, os judeus praticaram lá onde eles estavam como escravos. Eu estou pensando na Babilônia, no Egito, na Assíria. Praticavam a própria fé, a fé judaica, o judaísmo. Mas ficaram lá por muitos anos. Alguns lugares ficaram por 70 anos como escravos. Passou-se 1, 2, em alguns lugares até 3 gerações permanecendo naquela terra estrangeira. Era sempre uma terra estrangeira e carregavam dentro de si, a partir da prática da fé judaica, carregavam dentro de si o desejo de voltar para Israel. Eu já ensinei na igreja, em algumas pregações, que para destacar o que é importante para um judeu, para um israelita, nós temos 3 palavras que começam com a letra T. O templo, a Torá, que é a lei, e a terra. Então, o templo e a terra são localizados em Israel. A terra é o lugar de Israel, a terra prometida, a terra que Deus deu ao povo de Israel. O templo era construído em Jerusalém, era um único templo em Israel. E a Torá, a lei, que eles podiam inclusive carregar consigo, levar consigo os pequenos livros da lei escrito, a partir de onde faziam as suas orações, os seus estudos bíblicos e aprendiam sobre a lei. Mas carregavam lá naqueles países estrangeiros o desejo de voltar para Israel. E chegou o dia de voltar. Isso abre espaço para que eu diga: nem toda situação pesada, toda situação difícil não é para sempre. Uma hora ela passa, uma hora ela acaba. E aí, quando conseguiram voltar para Israel, carregavam consigo a Torá, carregavam consigo o ensinamento, a lei. Chegando em Israel, que é a terra, eles se puseram a reconstruir o templo. Mas é verdade que nem todos os judeus voltaram para Israel. Alguns que já tinham a vida estabelecida, alguns que já tinham acostumado com aquele lugar, com a terra estrangeira, decidiram ficar. Decidiram ficar como homens livres, porém carregavam dentro de si ainda a fé judaica, a fé hebraica.
e continuaram a prática da fé e os seus encontros com Deus. Muitos deles foram inspirados e escreveram a experiência da própria fé articulada com a vida cotidiana. E aí nasceram alguns livros bíblicos, mas já não escreviam mais na língua hebraica, já não escreviam mais na língua de Israel, porque algumas gerações até já tinham perdido a capacidade de falar a língua do próprio país. Os mais novos aprendiam a língua do país onde eles estavam, a língua do país estrangeiro, mas continuavam praticando a fé judaica. E o que é que aconteceu? Aqueles que estavam em Israel, na hora de ajuntar os escritos sagrados, acabaram não aceitando os livros que foram escritos lá naqueles países estrangeiros em outra língua. Não foram escritos na língua judaica ou na língua hebraica, muitas vezes porque eles nem sabiam a língua mais. Escreviam na língua que eles falavam, mas era a experiência de fé. Mas os judeus não aceitaram. Quando aconteceu a reforma protestante, os protestantes adotaram a fé, os escritos antigos, os escritos sagrados do judaísmo, e aí não tinham aqueles livros que não eram escritos em língua hebraica, em língua judaica. A Igreja Católica entendeu, aceitou e abraçou aqueles livros também como livros inspirados, embora não tivessem sido escritos em Israel, embora tivessem sido escritos em países estrangeiros e em outra língua, mas são os livros que expressam a fé do povo judeu, a fé de quem é judeu devoto, de quem se encontrou com o Deus Javé e aplicou os ensinamentos que nasceram dessa fé na própria vida. A Igreja Católica aceitou esses livros. Então aí aconteceu a diferença. O Novo Testamento é igualzinho, 27 livros do Novo Testamento, na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante. Os livros que têm a diferença de números e de nomes de livros são do Antigo Testamento, no mundo protestante ligados à Bíblia hebraica, e no mundo católico, aqueles livros que foram abraçados pela Igreja Católica, que entendeu que também eles eram inspirados, embora tenham vindo do estrangeiro, mas vieram do coração, da fé, da mão dos judeus que ficaram lá e continuaram a prática da fé. Esse é um primeiro diferencial. Então, a Bíblia é esse conjunto de livros, sendo diferente a Bíblia Católica da Bíblia Evangélica. Por isso, quando a gente faz os nossos encontros na Igreja Católica, as nossas catequeses, é importante que o irmão que está fazendo o caminho de catequese, de ensino, de estudo bíblico, tenha a Bíblia Católica. Por quê? Porque nós vamos citar alguns livros que não estão presentes na Bíblia Evangélica. São 7 livros, não é pouca coisa. E são livros de histórias belíssimas, profundas, maravilhosas. Vou citar, por exemplo, o livro de Tobias. Se você não conhece a história de Tobias, deve procurar conhecer. É naquele livro que aparece a figura do arcanjo Rafael, é o arcanjo protetor dos viajantes, e lá no livro está escrito por que ele apareceu, foi enviado por Deus na história, na vida daquela família fiel ao Deus Javé, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essa é uma primeira coisa que eu gostaria de dizer. Então, a Bíblia, no total, é dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento, que nós podemos chamar de Nova Aliança e Antiga Aliança. São 2 blocos com números de livros diferentes. Esses 2 blocos compõem o todo da Palavra de Deus. Também existe um outro diferencial, a maneira de ler a Bíblia. Eu gostaria de ensinar brevemente, de maneira simples. Os cristãos passaram a ler o Antigo Testamento iluminados pelo Novo Testamento. A partir da ressurreição de Jesus, o seu olhar sobre essa Sagrada Escritura antiga é um olhar iluminado pela ressurreição de Jesus. O que isso traz de diferença? Traz que a leitura judaica do Antigo Testamento, e ele está também presente no judaísmo hoje, é uma leitura diferenciada. Por quê? Porque não considera o Messias, porque não considera Jesus de Nazaré o Salvador, porque não considera a luz da ressurreição. E nós consideramos como cristãos, isso tanto católicos quanto evangélicos. Quando nós lemos a palavra do Antigo Testamento, nós lemos iluminados, inspirados, guiados pela ressurreição de Jesus e pela luz do Espírito que deu vida, que trouxe a ressurreição, e ele dá vida àqueles textos bíblicos. Ele vivifica a partir da presença de Jesus, vivo e verdadeiro hoje. Então, essa é alguma coisa que eu queria precisar logo no início, para a gente ter noção de que
A leitura da palavra de Deus é importante, mas ela tem uma diferença entre cristãos e não cristãos. E a composição da Bíblia Sagrada, como conjunto de livros, também tem uma diferença entre católicos e não católicos e judeus. Uma outra coisa importante da gente saber que a Bíblia não foi escrita de uma vez só. Ela foi escrita ao longo de muitos anos. Na história do povo de Israel, durante mais de 2000 anos, os livros foram sendo escritos e ajuntados como inspiração divina, como livros sagrados. No Novo Testamento foram escritos, o conjunto de escritos do Novo Testamento dos 27 livros, eles foram escritos durante mais ou menos entre 30 e 40 anos. Para nós termos uma ideia, por volta do ano 60, 65, ali começou a ser escrito o primeiro livro do Novo Testamento. Quase 30 anos depois da ressurreição de Jesus, eles começaram a entender, é importante nós escrevermos as coisas para a gente não esquecer e para a gente conseguir passar às novas gerações. Então, para a gente perceber que não é que uma pessoa sentou, ou várias pessoas sentaram e disseram, vamos escrever um livro para ser um livro sagrado da nossa experiência de fé, mas inspirado por Deus, na medida em que a vida acontecia, os acontecimentos se desenrolavam, a presença de Deus, da fé, e ajudando a registrar fatos importantes para depois compilar a palavra de Deus. Nesse sentido, é importante a gente perceber que ela leva em consideração o contexto histórico, o momento que eles estão vivendo, o trecho da história que eles estão atravessando. Queria precisar uma outra coisa importante da gente saber. A Bíblia Sagrada não foi escrita para dar uma informação histórica. Pode ser que alguns textos que a gente encontra nesse livro não correspondam exatamente àquilo que aconteceu. Aí você vai dizer, opa, então você está dizendo que a Bíblia mentiu? Não. A Bíblia não foi escrita para dar informação histórica. Os autores, as pessoas que escreveram, não tinham o objetivo de ensinar a história para a gente. Tinham o objetivo de passar um ensinamento, de transmitir a fé. Como é que a presença de Deus fez efeito na vida da gente. Então, eu vou dizer para você, vou dar um exemplo muito simples. Se tem alguém preocupado em encontrar uma tábua da Arca de Noé, a preocupação maior do homem de fé não deve ser essa. Se tinha a Arca de Noé, se não tinha, se ficou um pedaço de madeira, uma tábua, não é o mais importante. O mais importante é o que a Bíblia Sagrada quis oferecer de ensinamento a partir do evento da história de Noé e da sua família e daquela arca que foi construída. Qual que é o ensinamento que pode brotar daquele evento, daquele texto? Isso é o mais importante. Porque senão pode aparecer um cientista e dizer aquela história nunca aconteceu, é impossível um dilúvio universal. Não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados, as pessoas que escreveram, inspiradas por Deus, e trouxeram até nós essa história, o que elas queriam ensinar com isso? Isso é o mais importante. Também será assim lá no Novo Testamento. Se Jesus, nas bodas de Caná, invocando a bênção e a graça de Deus, produziu 600 litros de vinho ou não produziu, não é a nossa preocupação. Qual é o ensinamento que brota do texto das bodas de Caná? O que a fé cristã quis transmitir e quer transmitir para nós? Depois, pode ser que a gente faça uma pesquisa científica e vai ver se o fato aconteceu verdadeiramente ou se não aconteceu, mas não é o mais importante e não cabe no momento que eu estou fazendo a leitura da Palavra de Deus. Quando eu vou ler a Palavra de Deus, eu tenho que considerar o contexto em que a palavra foi escrita, a história que estava acontecendo em volta, o povo, a situação geográfica, econômica, o povo que estava circundando e vivendo a presença de Deus naqueles dias daquela vida. Isso é importante a gente considerar. O estudo bíblico vai ajudar a gente a entender isso. A nossa proposta será estudar um pouco da Bíblia no início, de modo geral, alguns ensinamentos básicos para a gente aprender a manusear a palavra de Deus, e depois mergulharmos um pouquinho mais no Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que a igreja está lendo esse ano. Então a igreja lê um Evangelho por ano? Não, a igreja dá destaque a um Evangelho por ano. Se você vir à missa aos domingos, você vai perceber que no tempo comum, que é um tempo da liturgia, e aí nós vamos ter algumas lives ao longo do ano sobre liturgia, sempre
Na segunda-feira tem uma live especial, mas a live dessa segunda que passou, que foi anteontem, foi sobre liturgia. Nós vamos ter a oportunidade de aprender outros momentos sobre liturgia. Cada ano a Igreja Católica privilegia a leitura de um evangelho nos domingos. Nesse ano que nós estamos vivendo, 2020, a leitura privilegiada é do Evangelho de Mateus. Lemos alguns outros trechos dos evangelistas Marcos, João ou Lucas em algumas celebrações, mas a igreja vai fazer o esforço de percorrer durante todo o ano o Evangelho de Mateus. No ano seguinte, que será o ano litúrgico B, próximo ano, a igreja vai ler o Evangelho de Marcos. E no ano C, que é o ano de 2022, vai ler o Evangelho de Lucas. Depois de 2023, volta a leitura do Evangelho de Mateus, sempre olhando um aspecto diferente. E o Evangelho de São João? O Evangelho de São João é distribuído ao longo desses 3 anos do ciclo litúrgico A, B e C. E aí a gente já aprendeu hoje que são 4 os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros presentes no Novo Testamento. Eles abrem o Novo Testamento, os escritos da nova aliança, que é a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Então, a gente tendo precisado algumas coisas importantes, alguns conhecimentos, ensinamentos importantes para a gente manusear a palavra de Deus e ter isso como pano de fundo para consideração, eu queria que você pegasse a caneta, um papel, para anotar 4 passos, 4 pontos para te ajudar na oração a partir da palavra de Deus. Eu vou só falar esses 4 passos hoje, para você anotar um pouquinho mais breve aí, e depois a gente vai fazer essa leitura orante um dia, nesse encontro nosso, a palavra de Deus que é Espírito e vida. Então, a proposta é a gente fazer a leitura orante da palavra de Deus, que na igreja se chama também Lectio Divina. Esses 4 passos são 4 momentos para nos aproximarmos, para estarmos no encontro com o texto bíblico. Então, 1, 2, 3 e 4. O primeiro passo é a leitura do que o texto está dizendo. É exatamente olhar aquilo que está escrito no texto, sem preocupar o que esse texto quer dizer, sem preocupar em que contexto que ele foi escrito. Lá no texto isso é escrito: ele passou a cavalo. O texto está querendo dizer que uma pessoa passou a cavalo. Isso é importante para a gente tomar consciência de quem são os personagens que estão naquele texto, que local é, que situação geográfica, se tem alguma comida, se tem algum objeto. Então é a gente tomar consciência do texto. Eu vou fazer uma leitura breve do texto, mas uma leitura com um tempo que seja suficiente para eu prestar atenção no que eu estou lendo. O primeiro passo é a leitura do que o texto diz. O segundo passo, eu vou ler de novo o texto da palavra de Deus, mas eu vou ler perguntando o que esse texto está dizendo para mim, que estou lendo agora. Ele está tocando o meu coração, ele está mexendo com a minha vida. E agora não é só o que o texto diz, qual que é a informação do texto, mas qual é a informação do texto para mim. Veja que esse já é um segundo passo importante, sabe por quê? Porque outra pessoa que estiver lendo o texto também, ela vai ter um outro ângulo de visão, porque aquele texto está dizendo a vida dela. Agora é perguntar o que o texto está dizendo à sua vida. Esse é o segundo passo. O terceiro passo para a leitura desse texto, para a aproximação desse texto, é o que o texto me ajuda a dizer a Deus. Esse texto que eu li traz algumas informações, ele fala alguma coisa à minha vida, e o que eu quero dizer a Deus a partir desse texto. No fundo, é a formulação, quase a formulação de uma oração. Porque a leitura do texto bíblico é um diálogo. Deus falou para mim. Por isso que o segundo passo é o que o texto fala para mim. Agora, o que eu falo para Deus a partir do texto? Se é um diálogo, são 2 partes que falam. Deus falou para mim, agora eu falo para Deus. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é ver a realidade que está em volta de mim com os olhos daquilo que o texto está mostrando, iluminando. Ou seja, qual a atitude o texto me ajuda a tomar diante da realidade que eu estou vivendo. Eu li o que o texto está dizendo. E aí depois eu repito mentalmente, depois da primeira leitura que eu fiz do texto. Quem são os personagens, que lugar que ele foi escrito. No texto aparece a figura de uma flor. No texto diz que tinha 5 pessoas, qual que é o nome delas. Os objetos foram usados, foi usado um vaso de barro,
foi usado um cajado. Isso é o texto nu e cru, como ele é. Segundo passo, o que o texto diz para mim? Eu estou vendo esse momento agora, o texto me fez pensar isso na minha vida, o texto me tocou nesse momento, eu fiquei emocionado, eu fiquei em dúvida, ele me deu essa força, essa graça. O terceiro passo, o que o texto me ajuda a dizer para Deus? O que eu respondo? O que eu falo nesse diálogo com Deus a partir desse texto bíblico? E o quarto passo, esse texto que eu li vai falar o que para a minha realidade? Qual decisão eu posso tomar? Qual atitude eu posso construir a partir da leitura desse texto bíblico? Por isso a gente escolhe sempre para a leitura orante um texto que não seja muito grande. Qual texto eu sugiro para todo dia? O texto que a igreja indica como evangelho do dia. Isso é fácil a gente encontrar na internet, liturgia diária. Lá tem liturgia diária com a CNBB, por exemplo. Eu indico sempre com a CNBB, porque é em comunhão com os bispos. Leia o evangelho e ele vai ser o texto que eu vou rezar. Para esse momento de oração é importante que você encontre um ambiente que seja propício à oração. Você não precisa levantar toda hora, não tem muita gente passando. Ache o momento do dia que você quer fazer essa leitura orante da palavra de Deus. Tem gente que me diz que levanta às 2 horas da manhã, faz 15 minutos de oração e volta a dormir. Tem gente que diz, olha, o meu horário de levantar todos os dias às 6 horas, para me arrumar e trabalhar. Eu agora comecei a levantar 15 para 6. Por quê? Porque eu pego 15 minutos ou 10 minutos para a minha leitura orante da palavra de Deus. Acha um lugar legal, faz uma oração de invocação do Espírito Santo, pede a luz de Deus, pede o discernimento, a sabedoria para se aproximar do texto bíblico. Se aproxime desse texto sagrado com respeito e com consideração. Lembre-se que Deus vai falar para você através desse texto. E o último passo, o que é que eu posso anotar? Posso escrever num papelzinho um versículo bíblico, uma palavra importante para lembrar durante o dia e colocar no bolso? De repente eu estou no ônibus, lembro, hoje a minha oração da palavra de Deus me inspirou isso. Eu abro a tirinha de papel, posso oferecer para outra pessoa, posso ajudar outra pessoa ao longo do dia com aquele trechinho da palavra de Deus que ficou gravado comigo, o que eu quis carregar comigo. É assim que nós vamos fazer a leitura orante da palavra de Deus, a leste divina. Vamos fazer alguns momentos para inspirar e ajudar a gente a fazer essa oração. Com esses 4 passos. O que o texto diz, o que o texto diz a mim, o que o texto me ajuda a dizer para Deus e o que ele fala, a realidade que está me envolvendo. Fique com Deus, meu irmão. É com alegria que a gente está dando esse primeiro passo aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, olhando, vivenciando, manuseando a palavra de Deus como espírito, fonte espiritual e fonte de vida, e nós vamos fazer um caminho uma vez por semana, a partir dessa semana. Sempre nas terças-feiras, às 19h30, será o nosso encontro. Você que vai nos acompanhar, participar desse caminho através da palavra de Deus, pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. No Facebook, Paróquia Santa Teresinha JF, não importa se é minúsculo ou maiúsculo. No Instagram, arroba Paróquia Santa Teresinha JF, tudo junto, Paróquia Santa Teresinha JF. E no YouTube, Paróquia Santa Teresinha JF. Quando você estiver no YouTube, se lembre de acionar o sininho que tem ali próximo ao vídeo, para você ajudar a gente a manter o YouTube ativo. Quanto mais participantes, quanto mais pessoas que aderiram ao nosso quadro no YouTube que nós tivemos, melhor para a gente manter. Sim. E é muito importante você se inscrever no nosso canal no YouTube. Para a comunicação com a nossa paróquia, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão sobre o encontro com a Palavra de Deus, que é Espírito e Vida, você pode ligar no telefone fixo da paróquia, 32 é o prefixo, 3224-2951. Ou no telefone celular, que é também o WhatsApp, 99945-9411. Um grande abraço, fique com Deus.